Salmos 30, vamos ler 3 versículos desses salmos. Salmo 30, vamos ler primeiro o versículo 5. Hoje nós vamos ver um pouquinho a consolação do Senhor em nossos períodos que muitas vezes vertemos as nossas lágrimas. Então vamos ficar, irmãos, bem atentos, concentrados, para que o Espírito Santo tenha esta liberdade de agir nas nossas mentes, agir em nossos corações, revelar aquilo que Ele é em realidade espiritual para o nosso conforto, para o nosso consolo. Versículo 5 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa deliciosa, irmãos. Não importa as noites tristes, de angústias, de choro, de verter muitas lágrimas, mas há uma esperança, que a alegria vem pela manhã. Ele está dizendo aqui que vai haver um tempo na nossa vida em que vamos chorar, mas Ele mesmo é aquele que nos consola. Já vamos ver outro texto lá no Novo Testamento, de Mateus 5,4. E aqui, irmãos, versículo 11 e 12 diz assim, desse mesmo capítulo: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Irmãos, observa aqui que coisa fundamental para nós. Para nós celebrarmos o Senhor, louvarmos o Senhor, necessariamente Ele precisa, como Ele disse aqui, nos cingir. Ele vai ter que converter o nosso pranto em folguedos, em júbilo, em alegria. Ele vai tirar o nosso pano de saco e vai nos cingir de alegria, para que nós então venhamos a louvá-lo, celebrá-lo, cantar louvores e não se calar. Ou, em outras palavras, viver uma vida de louvor. Irmãos, nós não conseguimos viver uma vida de louvor em meio às trombadas da vida, aos embates da vida, aos ventos contrários, às tribulações, às dores, às perdas. Isso para nós é impossível. Mas Ele disse assim, que iria cingir de alegria. Ele iria tirar o nosso pano de saco, aquilo que nos traz pesar, aquilo que nos traz angústia, aflição, amargura, dor, perda. Ele vai tirar isso de nós, para que o meu espírito, o teu espírito, o nosso espírito te cante louvores, porque o Pai, Ele ama receber o louvor do seu povo. Mas se nós estivermos tristes, como eram aqueles escravos que foram levados para a Babilônia, e eles pediram uma canção para eles, Salmo 137. Como? Lembra a resposta deles? Como podemos cantar louvores ao Senhor em terra estranha? Não tem possibilidade. Então Ele vai remover tudo isso de nós, para que nós possamos ter liberdade em louvar o Senhor, em cantar, em derramar a nossa vida diante dEle. E uma outra coisa que é muito interessante, as nossas lágrimas, que seriam de tristeza, perda e dor, seriam convertidas em lágrimas de alegria. E é bom quando você tem uma vida com o Senhor, tem uma convicção de que Cristo é sua vida, você sabe, irmão, que é filho de Deus em Cristo Jesus, que o nosso louvor ao Senhor é um louvor que faz verter lágrimas. Quanto mais perto do Senhor nós chegamos, uma vida mais íntima com Ele, todo o teu falar, toda a tua oração, toda a tua leitura da palavra farão significado na sua vida. Você vai ser cheio cada vez mais, porque é o desejo do Espírito, que nós sejamos cheios do Espírito. E que é ser uma vida cheia do Espírito? É ser uma vida cheia de Cristo, transbordar Cristo. Aí a nossa vida vai ser uma vida de
alegria constante. As nossas lágrimas não serão lágrimas de dores, mas lágrimas de alegria. Eu não sei quantos de vocês aqui já chorou por alegria. Eu tenho experimentado isso quase que constantemente. Choro de alegria. Choro porque a gente consegue enxergar a mão de Deus, o Pai, em todas as coisas. Parece que Ele diz assim para nós: filho, não temas, eu estou no governo, estou no controle de todas as coisas. Que maravilha isso, irmãos. Mais um texto. Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, verso 4. Nós temos aqui uma bem-aventurança que diz assim. Esse versículo aqui, meus irmãos, é uma bem-aventurança que contém o maior paradoxo do cristianismo. O que é um paradoxo? Deixa eu explicar de uma forma bem aqui didática. Paradoxal, o nosso Deus sempre vai agir de uma forma paradoxal. Por exemplo, é morrendo que se renasce. No reino de Deus, é perdendo que se ganha. É chorando que nós vamos ser alegres, consolados. Então, aqui no versículo 4, ele diz assim: bem-aventurados. Só lembrando para os irmãos, o que significa essa palavra bem-aventurados? A conotação aqui é de uma pessoa profundamente feliz. Uma pessoa que verdadeiramente tem uma alegria habitando nela e que nunca mais sai dela. Então, bem-aventurados é o sentido dessa palavra aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem vai consolar o povo do Senhor é Ele mesmo. Ele vai nos consolar em toda, 2 Coríntios 1, verso 3 e 4. Ele é quem vos consola em toda a nossa tribulação. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças ao Senhor por abrir a Tua palavra para nós. Teu Espírito, Pai, nos guie para a Tua palavra, apontando, mostrando toda a realidade do Filho, nosso amado Senhor Jesus. Pai, neste tema, que é um tema tão maravilhoso, que o Senhor converteria as nossas tristezas em alegria, nós queremos experimentar isso no nosso dia a dia, Pai. Não apenas aqui ter esse conhecimento, mas que nessa oportunidade os nossos corações estejam ansiosos por ouvir a Tua voz. E Teu Espírito ministra todo o Teu falar em nossos corações, nos edificando, nos restaurando, nos curando, nos avivando, nos despertando, levando-nos a uma vida mais profunda com o nosso amado Senhor. Fala com cada um de nós, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz e em Cristo nós oramos. Amém. Antes, porém, deixa eu fazer uma breve introdução aqui e mostrar para os irmãos algo muito interessante. Eu não sei o tamanho da tua tristeza, não sei o tamanho do problema, da dificuldade que você tem enfrentado ou vai enfrentar, ou talvez esteja sofrendo algumas perdas. Eu quero dizer algo da parte do Senhor, que está bem forte no meu coração aqui, porque há uma distinção na mente de Deus, o Pai, sobre quem você é. Se você verdadeiramente creu no Senhor, que foi crucificado com Cristo, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, Deus tem você como uma pessoa muito distinta das pessoas do mundo. Você não é mais uma pessoa qualquer, você é uma pessoa muito incomum, você é um cidadão do céu. A tua pátria está nos céus, você já pertence a um reino da realidade espiritual no qual habita toda alegria. Romanos 14, 17 diz assim: o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Esse é o reino no qual nós estamos pela fé, pertencemos.
reino de alegria, um reino de amor. O que nós mais queremos? Colossenses 1,13 fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Cristo é o reino de amor, onde o que reina é um amor verdadeiro, é um amor sacrificial, um amor ágape. Então, queridos, Deus, Ele tem graça comum para todos, para toda esta humanidade, que nós entendemos como uma graça comum. O que é uma graça comum? Deus faz nascer o sol para justos e também injustos. Ele faz vir a chuva sobre bons e maus. Mas agora um detalhe aqui importante: você é filho de Deus, foi separado para Ele. Você é um santo em Cristo Jesus. Agora, então, sobre os seus filhos, irmãos, presta atenção aqui. Ele faz vir tudo aquilo que é Ele e dele para os seus filhos. Então, sobre os seus filhos, Ele prepara uma mesa muito especial, porque Ele nos ama tanto. Sobre os seus filhos, Ele chama cada um de nós pelo seu nome. O nosso nome para o Pai, uma vez que fomos feitos nascidos de novo, nós somos, em realidade espiritual, um nome que para Ele é um nome muito querido, porque Deus preza muito pelo seu nome. O nome de Jesus vai se prostrar todo o joelho, toda língua confessará. É o nome dele, então o nome dele. Então Ele tem um carinho muito grande com o nome dos seus filhos também. Queridos, Ele poderia chamar qualquer ímpio pelo nome, mas Ele não faz isso. Ele chama eu e você, que somos filhos, pelo nome. Lembra de Isaías 43, versículo 1? Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Agora, qual é a distinção que Ele vai fazer? Isso aqui, irmãos, para nós nos lembrarmos, nos momentos difíceis que iremos enfrentar, nos momentos de perdas, nos momentos de dores, lembre-se de uma coisa: você não era. Hoje em Cristo Jesus você é uma pessoa muito especial. Antes nós éramos ímpios, pecadores, nós odiávamos e éramos odiosos também, mas em Cristo não, toda a bondade, toda a realidade de Cristo entrou em nós pelo novo nascimento. Cristo é a nossa vida. O último Adão morreu lá na cruz em Cristo. Cristo veio como o último Adão, Ele levou todos aqueles que creram a morrer junto com Ele para o pecado. Então, hoje nós somos um povo de propriedade, 1 Pedro 2,9, exclusiva de Deus. A palavra exclusiva ali significa um povo especial de Deus. Deus nos tem hoje como filhos muito especiais, como qualquer pai e mãe tem seus filhos, ainda que sejam umas tranqueiras, é para eles muito especial. Uma vez fui atender uma família lá na cidade do Paraná. A mulher disse para mim assim: olha, Cláudio, o meu filho, ele é bom, não faz mal para ninguém. Eu era amigo de um promotor, então nós fomos puxar a ficha desse menino. Meu Deus, assalto em mão armada, estupro, furtos, roubos, tentativa de assassinato, uma série de coisas. E a mãe: meu filho é muito especial para mim. Agora, uma mãe, nos seus afetos naturais, vê o filho assim, não consegue enxergar defeito no filho. E Deus, que é o próprio amor, irmão, vocês não têm noção o quanto que cada um de vocês é amado pelo Pai. Todos nós somos a igreja de Cristo. Ele faz uma distinção muito grande de cada um de nós. É maravilhoso demais. Ele já deu indícios lá no Antigo Testamento. Por exemplo, abra no último livro do Antigo Testamento, aqui em Malaquias, capítulo 3. Vamos ver os versículos 17 e 18, irmãos.
Malaquias 3, versos 17 e 18. Veja aqui o carinho, o amor, a satisfação, a alegria de Deus, o Pai, para com cada um de nós. Então, estou dizendo isso para que quando nós estivermos em aflição, angústia, perda, sofrimento, lembre-se dessas palavras aqui, irmão, que nós temos um Deus que é Pai, é o Pai amoroso que nos carrega no colo desde o nosso nascimento. Diz assim o verso 17, dizendo, olha aqui a voz de Deus, o Pai, para cada um de nós, que o Espírito ministre essa palavra ao seu coração, para que você encontre nele regozijo e motivos para louvar, para celebrar e viver uma vida de louvor constante diante do Pai. Diz assim, eles serão para mim particular tesouro. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas essa palavra aqui no versículo 17, ela é muito doce. Serão para mim particular tesouro. Agora, essa palavra aqui, particular tesouro, nos chama a nossa atenção para um detalhe muito importante. Estou dizendo aqui que é no Antigo Testamento. Imagina que a lei era reinante. Então Deus já não tinha como algo muito especial, seus amados filhos. Agora, queridos, lembra que eu disse aqui, de Isaías 43:1, que Deus nos chama pelo nome? Olha, vamos imaginar uma situação aqui, verídica, bíblica. Todo filho de Deus tem um nome especial. E só você saberá qual o nome que vai ser dado a você, para que habite então toda a eternidade. Nós já somos filhos eternos. Cada um de nós tem o nosso nome, somos conhecidos pelo nome também. Quando você fala assim, olha, a irmã Idalina, você lembra que ela é uma mulher, que ela é mãe, vó. Quando você lembra, por exemplo, Carlinhos, Luiz, você já vem, falou o nome da pessoa, a sua mente já revela aquela pessoa, a fisionomia daquela pessoa. Agora, irmãos, Deus nos chamou pelo nome, cada um de nós, trocou o nosso coração, mas não para por aí. Abra comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Olha que lindo, irmãos, por favor, vamos ler apenas o versículo 17 de Apocalipse, capítulo 2. Veja aqui que coisa mais linda, mais preciosa. Diz assim, isso aqui, irmãos, é para você se lembrar nos momentos de lágrimas. E as lágrimas vêm por perda, por dor. Depois nós vamos ver aqui algumas situações onde as lágrimas surgem dos nossos olhos. Mas em Apocalipse 2,17 ele diz assim, presta atenção, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa palavra aqui é para nós, para mim e para você. Ao vencedor, essa palavra vencedor, ao maduro, não aqui um filho de Deus, criança ainda. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, nós temos insistido aqui para que os irmãos cresçam a maturidade, se envolvam com o Senhor, não negligencie o Senhor, irmãos, vive uma vida perseverante em seguir o Senhor, não troque o Senhor por nada, não compensa, irmãos, não vai valer a pena, porque quando você estiver lá, eu creio que muitos de nós terão vergonha de orar para o Senhor. Mas, irmãos, procure se envolver com o Senhor, procure buscá-lo na intimidade, buscá-lo na leitura da palavra de Deus.
não com desencargo de consciência, mas fala assim: Espírito Santo, coloca prazer em meu coração na tua palavra. Era assim com os filhos de Deus. Davi diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo o dia Davi meditava na palavra, pensava na palavra, não é apenas ler a palavra, mas meditar, meditar na palavra, você adentrar no coração de Deus o Pai. Isso que Ele quer, uma vida unida com Ele, numa relação amorosa, onde você dá, você recebe, dá atenção, dá tempo para o Senhor. Você não sabe, irmãos, que Ele poderá fazer na sua vida, te surpreender de maneiras das mais diversas possíveis. Se encante com o teu Senhor, experimente mais e mais de Cristo, que você verá o que Ele pode fazer com a sua vida, na face da terra aqui ainda. Então, o Senhor, irmãos, na eternidade, é mais ou menos assim. Deixa eu tentar aqui parafrasear isso aqui. O Senhor na eternidade, nós já somos filhos eternos, mas quando nós contemplarmos o Senhor, olhar para Ele, é mais ou menos assim: Ele virá de lá para você e vai chegar a você, lá na glória, e vai te dar um nome que só você conhece. Ele mesmo virá para você: olha, esse aqui vai ser o seu nome. Você recebeu o nome, você conhece que recebeu dele, só você vai saber que tem este novo nome. Irmãos, é uma coisa do Pai com nós, os seus filhos. Agora, isso aqui significa o quê? É o carinho amoroso do Pai para com seu filho. É um presente gracioso, é um presente maravilhoso. Você vai perceber, muitas vezes aqui na face da terra, nós, por uma questão de distração, não percebemos o quanto somos amados pelo Pai. E muitas vezes Ele tem que infligir em nós tristeza para nós chorarmos e voltarmos para Ele. Samuel diz que Deus cogita meios para que o desvalido não fique arrojado da sua presença. Todo tempo Ele está nos cercando. A gente gosta de fugir para cá, para lá, e então Ele inflige dor. Então a gente volta para Ele. Ai, Senhor, me ajuda. Oh, filho, o Senhor espera para ter misericórdia de nós. Ele tem prazer na misericórdia. Ele faz festa quando nós voltamos para Ele. Entende, irmãos? Isso é precioso. Agora, é como se, nessa questão, sabe como que eu vejo isso, irmãos? Imagino isso. Ele vai dar uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Ele vai chegar para você e vai dizer o seguinte: filho, mas eu te amo tanto, que eu não via a hora de poder estar com você aqui. Estava com você lá pela fé, mas agora você está aqui. Filho, mas que vontade de estar mais com você, e agora nós vamos ter a eternidade para desfrutar um do outro. Percebe essa relação que muitos perdem aqui na face da terra? Que muitos não têm. Às vezes nós vamos ao Deus o Pai para buscar coisas para nossos próprios interesses, irmãos. Estou dizendo que isso seja errado, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer você inteiramente. Ele quer tirar todas as tuas ansiedades, todas as tuas preocupações. Por isso, irmãos, a morte para cada filho de Deus não é mais assustadora. Lembra de Hebreus 2, 14 e 15? Ele, naquela cruz, Ele não apenas destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrar-se a todos que pelo pavor da morte estávamos sujeitos a uma vida inteira de escravidão. Não tem mais morte, não tem mais barreira, não tem mais separação, não tem mais pecado. Temos acesso, e Hebreus vai dizer: aproximemo-nos em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, porque o sangue de Cristo nos purificou. Não tenta querer se purificar, não, agora eu vou agir de uma forma que eu vou ser bom para Deus. Não, irmão, não é isso. O sangue já lhe purificou.
Agora Ele quer que você dependa do Espírito para lhe dirigir os seus passos. O Senhor te guiará continuamente. Continuamente. Então, queridos, o dia da nossa partida, do nosso encontro com o Senhor, irmãos, não sei se você tem medo da morte ou não, mas não temas, não tem medo da morte. Se o Pai nos ama tanto, se Ele já nos deu essa segurança eterna para cada um de nós, se a gente pudesse olhar para o coração do Pai e ver, sabe o que nós viríamos? Viríamos assim: eu não vejo a hora de me encontrar com vocês, num encontro literal. Sabe por quê, irmãos? Abra no Salmo 116. Meu irmão, se alegra nisso, por favor, não tem motivo para nós ficarmos tristes. Salmo 116, vamos ler aqui o versículo 15. Olha como que começa esse versículo, irmãos. Queridos, nós não somos crentes, não somos evangélicos, somos santos, amados do Pai. Ele diz assim, no versículo 15, preciosa, olha que lindo, irmão, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Porque é o dia do encontro, é um dia em que você vai poder contemplar a face do Pai na face de Cristo. Isso é maravilhoso demais. Você percebe aqui, irmãos, que tem muito amor envolvido. Então, como é gostoso ser conhecido pelo Senhor e conhecer o Senhor. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós seremos conhecidos deles. Isso é maravilhoso. Agora aqui nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 4, que ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa bem-aventurança, como eu já disse aqui no início, vou repetir de novo, ela é ou contém o maior paradoxo do cristianismo, a maior oposição do cristianismo. Como que isso funciona? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, chorar é uma bem-aventurança. Agora, que espécie de tristeza pode produzir em cada um de nós a maior alegria, a maior felicidade, a maior bem-aventurança? Bem-aventurados que choram, felizes, alegres, profundamente felizes, os que choram. Mas em que sentido, então? A palavra chorar é uma palavra que ela é forte, muito forte na língua grega, né? Para denotar dor e sofrimento. Agora, bem-aventurados que choram. Agora, irmãos, é a palavra que se usa para descrever também a morte de um ser querido. A palavra chorar no grego ela é muito forte, tem essa conotação. Aquela pessoa que você ama, que é um ente querido teu, que falece, você vai se entristecer. E não tem outra maneira, você vai chorar. Não tem como, você vai chorar. Agora, queridos, na Septuaginta, naqueles 70 anciãos que canonizaram a palavra de Deus, eles vão dizer que é a palavra que vai descrever o lamento de Jacó quando creu que José, seu filho, estava morto. Jacó amava o seu filho José. E José, no Antigo Testamento, ele é uma figura linda de Cristo. Então, quando trouxeram a notícia, os seus irmãos trouxeram a notícia que José tinha sido morto, imagina o impacto, a dor, o sofrimento que sentiu Jacó. Claro que os seus irmãos fizeram uma manobra para tentar enganar o seu pai. Vamos dar uma olhada naquele texto? É Gênesis, abram comigo lá em Gênesis, capítulo 37.
Vamos ler o versículo 34, Gênesis 37, verso 34. Vocês se lembram que a partir do versículo 27, aí nós já vemos a manobra que os irmãos de José fizeram com ele. Vamos vender ele para os ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, a nossa carne. Seus irmãos todos concordaram com essa manobra aí, né? E quando passou aqueles mercadores, venderam ele para os ismaelitas, ele foi para o Egito. Aí, irmãos, olha aqui o versículo 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não é a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse. Imagina aqui, irmão, a gente lendo aqui é uma coisa, mas imagina o sofrimento que começou aqui a surgir no coração de Jacó. Diz, olha só o versículo 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então, olha que coisa mais dolorida aqui. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou e chorou o filho por muitos dias. Um menino jovem, menino bonito, um menino inteligente, um menino que temia o Senhor, agora chega à conclusão de que ele tinha morrido. Irmãos, para pensar o sofrimento deste pai, como foi terrível para ele, para este pai. Mas, queridos irmãos, a questão não parou aqui. Jacó chorou demais. Mas vocês se lembram o desfecho de todo este fato? Qual é a lição linda que ele apresenta para nós? Vamos lá para Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, que vai mostrar algo tão precioso. Nós vamos fazer aqui link de Mateus 5,4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui, claro que é José quem vai consolar os seus irmãos, que é na pessoa de Cristo que nós encontramos consolo, porque é Ele aquele que nos consola. Então, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, eles ficaram temerosos demais. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Observa aqui, a partir do versículo 19. Para os seus irmãos ele está dizendo, vou ler o 18. Também vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aí, veja que José disse para seus irmãos: não temais, pois, e eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Percebe, irmãos? Você consegue entender, ainda que aqui está prefigurado Cristo em figuras humanas, a atitude de alguém que conhece o Senhor, que ama o Senhor. Como foi a vingança de José aqui? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Por isso que Paulo diz assim em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, se você é filho, por favor, você não pode ser vítima, você não pode ser um murmurante, você não pode ficar aí gritando aos quatro ventos. Todas as coisas, inclusive perdas, sofrimentos, aflições, dor, morte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, em bênção, cooperou para o bem. Então tudo aquilo que José
foi vendido, foi ultrajado, foi preso, sofreu lá no Egito, Deus transformou em bem. Está me entendendo, irmãos? Agora, olha o versículo 22 aqui. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, Egito, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Irmãos, você percebe aqui que coisa linda? E aqui, irmãos, olha o versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui também para lá. Aqui, irmãos, até o seu pai Jacó foi consolado, porque ele chorou muito e ele viu a glória do seu filho lá no Egito. Que coisa linda, irmãos. Esse é o Deus que pode todas as coisas. Irmãos, não se trata apenas, vamos dizer assim, de dor que faz doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, já diz a palavra de Deus. Agora, nem todos os que choram são felizes, e nem todos os felizes também choram. Por que estou dizendo isso? Porque que tipo de choro Jesus está falando? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmãos, por que nós choramos? Vamos trazer para a nossa época, para o nosso contexto. Por que você chora? Você já parou para analisar quais foram os motivos das tuas lágrimas? Eu pelo menos penso que o nosso choro, nós choramos pelo luto, nós choramos muitas vezes por uma dor física, já vi muita gente chorar por dor física, principalmente crianças, já vi adultos chorar por dor física. Nós choramos por decepção, porque um filho de Deus não consegue ter uma raiva de ninguém que decepciona, quando é decepcionado. Você pode ter aquele impacto, mas na hora está sobre você a misericórdia do Pai. Você não consegue ter raiva, você não consegue odiar aquela pessoa, se você é filho de Deus, porque vem um consolo. Então as pessoas vão nos decepcionar, nós vamos chorar. É hora de você ir para o quarto e chorar aos pés do Senhor. Irmãos, Ele é tão maravilhoso. Ele diz no Salmo que nenhuma de cada gota da nossa lágrima está esquecida diante dEle. Quando você está chorando, Ele recolhe todas as suas lágrimas no seu odre. Que Deus maravilhoso, irmãos. Com a minha lágrima, é importante, para Ele é importante. Cada lágrima de decepção é uma dor que nós sofremos. Então que Ele entende, que recolhe as nossas lágrimas. Já parou para pensar quantas gotas das tuas lágrimas está no odre de Deus? Porque Ele diz que Ele guarda cada lágrima ali no seu odre. Irmãos, muitas vezes nós choramos por desespero. Eu já vi mães, já atendi mães aqui, desesperadas, chorando em lágrimas, por causa dos seus filhos, estão perdidos. Ela conhece o Senhor, mas os filhos estão perdidos. O que você vai dizer para uma mulher dessa? A palavra é essa aqui: não temas, Ele está no controle. Vamos juntos entregar o teu filho ao Senhor. Quando você conseguir entregar e confiar, Ele disse, e Ele nunca deixou de fazer aquilo que Ele disse, deixou de cumprir aquilo que Ele disse, e Ele tudo fará. Vamos entregar aqui o teu filho para o Senhor. Vamos chorar junto.
teu filho vai ser restaurado, teu filho vai ser curado, teu filho vai para o Senhor, tem promessa para ele. Irmãos, e quando uma mulher cristã, um homem cristão, derrama lágrimas pelos seus filhos, isso toca profundamente o coração do nosso amado Senhor, mas toca profundamente. Nosso Pai Celestial, Ele não se contém, irmãos, quando um de nós é rejeitado, quando um de nós é decepcionado, quando um de nós passamos por aflição. Lembra daquele cego de nascença, lá de João 9, que expulsaram ele? Então Jesus foi ao encontro dele, porque ele não se contém. Percebe? Jesus teve um encontro com ele ali. O Pai não se contém. Quando um dos seus filhos tiver os seus olhos abertos, está sofrendo uma profunda dor, Ele vai ao nosso encontro para nos consolar. Queridos, quantas vezes nos choramos por desesperança, não deu certo aquele projeto, tudo errado, então a pessoa chora. Talvez ali na frente dos outros não, talvez na frente dos outros não, mas ali quando vai colocar a sua face no travesseiro, as lágrimas, elas vêm, e o Pai te entende. Às vezes, Ele é preciso nos frustrar, para nós não cometermos tantas besteiras. Irmãos, às vezes eu fico olhando as minhas orações, que Deus respondeu com não, que eu queria que fosse assim, e eu tinha certeza que seria bom para mim. Deus disse, não é bom para você. E olhando hoje do prisma do Pai, olhando para trás, graças ao Senhor, porque Ele disse não para as minhas orações, senão hoje eu nem estava aqui. Que Pai maravilhoso nós temos, irmãos. Ele se importa tanto comigo e com você, que Ele cuida do fio de cabelo, das lágrimas, tudo, irmãos. Quantas pessoas, quantas famílias não têm chorado por saudade de um filho que está distante? Saudade é indício de quem tem a mente de Cristo. Paulo em Filipenses 2 diz o seguinte, Filipenses 1, Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós. Como que pode o apóstolo Paulo interceder pelos romanos com lágrimas? Aqueles irmãos que Paulo nunca tinha visto. Vocês entendem, irmãos, que Deus amava os romanos através do apóstolo Paulo? Que Deus quer um testemunho na terra de um povo que ama, de um povo que é perseverante, de um povo que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Onde é que estão os homens? Onde estão os homens hoje, irmãos? Cada dia que passa, os homens estão ficando mais molengas. Os homens não têm atitude de homens. Homens, Elias disse, ser homem, tenha hombridade. O homem que é o cabeça do lar, o homem que cuida da sua família, que protege a sua família, o homem que tem autoridade do Senhor no seu lar. Seus filhos serão prósperos, sua família será abençoada. Como será abençoada a família que tem meu Senhor na terra? Irmãos, não é uma vergonha para nós cristãos, nós temos toda a suficiência de Cristo, mas estamos engessados em nós mesmos. Saudade. Quantas e quantas pessoas também derramam suas lágrimas por compaixão. Como é duro, irmãos, às vezes você pregar para uma pessoa, ela começa a rejeitar Cristo, e vai para o sistema religioso. Vão se perder eternamente. Quantas e quantas pessoas, irmãos, têm chorado pela solidão. Um tempo atrás, estava falando com o César, ele foi visitar, o César que ministrou aqui, estava visitando uma clínica psiquiátrica, as pessoas ali com deficiências mentais, e ele fez uma pergunta na saída para o diretor daquela clínica, porque eles tinham vontade de ajudar ali de alguma maneira, né? Então, qual é a maior necessidade dos internos aqui? Eles disseram, a maior necessidade que esses internos têm aqui é de pai.
aquele pai que toca, pai carinhoso, pai que ama seus filhos, pai que cuida do seu lar, pai que abençoa seus filhos, pai que não desiste dos seus filhos, pai que ama seus filhos, pai que se derrama em lágrimas diante do Senhor por seus filhos. Temos pais. Se lá naquela clínica, talvez todos ali, se o que eles mais necessitavam a figura de um pai, talvez eles choravam por causa de um pai. Solidão. Irmãos, é a função da igreja, irmãos, trazer consolo e conforto para aqueles que choram. Mas hoje em dia é a religião, os louvor, luzes, aquela coisa toda. Isso não é cristianismo, nunca foi, nunca será. Isso é puro alma, os arrepios. Meu Deus do céu! O povo aí fora está clamando, gritando socorro. Nós estamos com os nossos ouvidos inflexíveis, insensíveis, duros igual uma pedra, entulhados com o lixo do mundo. Por isso que lembra aquela palavra? Se já naquela época era difícil, quando Estevão diz para aqueles religiosos: vocês, homens de dura cerviz, sempre resistis ao Espírito. Irmãos, o Espírito tem falado, o Espírito tem nos despertado, mas nós estamos dormindo espiritualmente. Parece que nós estamos dormindo o sono da morte, não o sono dos justos. Sei que tem muitas pessoas também que choram por depressão. Atendemos um monte de pessoas, chegavam com crise de ansiedade, depressão, tremendo. Eu vou morrer, não tem ninguém. Vamos lá, segura na mão, vamos falar de Jesus. Calma, tem um Senhor que governa as nossas vidas. Aquele que governa todo este universo, Ele tem poder para sustentar e governar o teu coração. Creia nele. Vem aquela serenidade. Aí aquele choro de medo de morrer transforma-se em alegria, porque Ele converte a nossa tristeza em alegria. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Só Ele entende o que você passa no seu interior. Só Ele sabe exatamente a profunda angústia que talvez você vive. Ele sabe, Ele quer lhe curar, mas o problema, aquela pergunta que Jesus sempre fazia: você quer ser curado? Tem cura para você. Há bálsamo em Gileade. E quando uma pessoa deseja ser curada, Ele vem com aquele bálsamo curador e restaurador, em cima das nossas feridas, das nossas amarguras profundas, das nossas tristezas que estão ali, encapsuladas em nossa alma, que Ele então abre essa ferida, e Ele não julga, cuidadosamente Ele faz a limpeza, operando o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, limpando, purificando tudo, nos deixando mais alvos do que a neve. Você vai sair pulando igual um bezerro: eu estou curado, Cristo é minha vida, eu não tenho mais o que temer. Oh, bendito Jesus, eu preciso conhecê-lo cada dia mais. Tem muitos também que choram por amor, mas de que tipo de choro Jesus está falando, irmãos? Bem-aventurados que choram. Sabe qual choro que é esse? É aquele choro espontâneo, aquele choro que é por amor a Ele. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo na Bíblia. Abra lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa nós temos aqui. Verso 36 em diante. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas vou ler alguns versículos. Lucas 7, a partir do verso 36, diz assim: esse é o tipo de choro que de fato nós vamos encontrar sempre consolo. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora,
Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás a seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Irmãos, imagina a cena. Se você consegue ver essa cena aqui, Jesus na casa daquele fariseu hipócrita. De repente chega ela, essa mulher, pecadora. Queridos, ela quebrou aquele vaso de alabastro. A palavra fala aqui que, estando por detrás de seus pés, chorando, ela veio chorando. O que ela viu em Jesus? O que ela viu no Senhor Jesus, irmãos? Você entende? Eu quero que os irmãos entendam o tamanho do amor que essa mulher encontrou em Jesus. Ela estava chorando diante do amado da sua alma. Ela teve esse privilégio de ir a seus pés. Quebrou o vaso de alabastro e beijava os pés de Jesus, do Salvador dela, do Senhor dela, do Senhor do universo, estava ali. Então, graças ao Senhor, eu penso, irmãos, que ela teve uma visão linda de quem era o nosso amado Senhor Jesus. A atitude dela, ela não se importou com a opinião dos outros, irmãos, mas ela quis celebrar. Então, essas lágrimas não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria. Ela estava transbordante, ela não sabia o que fazer mais. Olha só o verso 38. Estando por detrás a seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Que coisa linda, que coisa preciosa, irmãos. Hoje, quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas, nós não falamos porque nós temos vergonha do Evangelho. Temos vergonha de pregar a verdade para o povo, principalmente o povo evangélico, está indo tudo para o inferno, porque não conhece o Senhor Jesus Cristo e a obra consumada no Calvário. Irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor encontre em nós olhos molhados. Davi, vocês sabem, ele foi uma figura linda de Cristo e foi um homem assim vitorioso em todas as suas batalhas, mas Davi era um homem que chorava. Imagina o rei de Israel chorando. Ele tinha tudo, um exército vitorioso, ele era o rei de Israel. Imagina um presidente da república indo lá para o seu gabinete presidencial e de joelhos clamar ao Senhor por misericórdia desta nação. Ele não vai fazer isso, irmão, nunca. Mas o rei de Israel, o rei Davi, ele fazia sempre isso, porque ele amava o Senhor. Abra comigo, tem um Salmos, capítulo 6, versículo 2. Salmos 6. Vamos ler aqui o versículo 2, um versículo muito interessante. Nós vamos mostrar, aqui mostra aqui o que ele pedia para Deus. Veja que lindos salmos, irmãos. Vou ler o versículo 2 primeiro, que diz assim: olha o que ele estava pedindo para o Senhor: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Meu Deus, o rei de Israel, o todo-poderoso Davi, orando ao Senhor para que o Senhor tivesse compaixão dele, porque ele se sentia debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Olha o versículo 6, irmãos, por favor, preste atenção. Estou cansado de tanto gemer. O rei de Israel, uma figura de Cristo. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites, irmãos, olha aqui o rei de Israel. Faço nadar o meu leito
de minhas lágrimas o alago. Você entendeu isso aqui, irmão? O rei Davi, versículo 8. Versículo 7. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Que lindo! Você sabe aquele texto que nós sempre confessamos aqui, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você sabe como é que ele está escrito no Antigo Testamento? Você quer ver? Então vamos lá para Isaías, capítulo 61, versículo 3. Ah, irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor, que Cristo tremendo nós temos, que consegue preparar para nós uma mesa nesse deserto. O que significa vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Isaías 61, verso 3 diz assim, presta atenção, vamos ler com bastante cuidado, olha só: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. O que significa? É não mais eu, mas Cristo. Óleo de alegria em vez de pranto. Oh, maravilhoso Espírito, como Tu és precioso, Teu ministério é extraordinário. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Meu irmão, o que é melhor? Espírito angustiado ou veste de louvor? Pensa um pouquinho. E o que mais? A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Um carvalho não se abala, ele é firme e vai buscar ali a água lá nas profundezas. Deus tem nos chamado a uma vida de profundeza com Ele. Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, as misericórdias do Senhor nos faz chorar. Você entendeu o que é misericórdia do Senhor, irmão? Você vai chorar. Porque aqueles irmãos lá no Antigo Testamento, Esdras, quando ele intercedeu pelo povo, quando ele viu as misericórdias do Senhor, ele não fez outra coisa a não ser chorar. Eu quero concluir com a oração de Esdras. Vamos aqui em Esdras, voltar um pouquinho para trás. Neemias, Esdras. Vamos no capítulo 9 de Esdras. Irmãos, todo esse capítulo 9 e 10, se você ler, irmãos, você vai ter uma visão muito bonita do nosso Senhor. Você vai descobrir aqui que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam a cada manhã, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você vai descobrir aqui, irmãos, que Ele sempre vai deixar os seus remanescentes, que nunca vai deixar em qualquer cidade, nação ou povo, sem o seu testemunho. E graças ao Senhor por isso. Aqui, irmãos, eu não vai dar para a gente ler tudo, mas eu vou ler alguns versículos. Capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, olha que tristeza, irmão, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Verso 2: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Que tristeza, está vendo assim a queda aqui, irmãos?
Mas aqui estava um homem chamado Esdras, o escriba, que sentiu a dor do Senhor, viu a necessidade de interceder. E aqui no versículo 8 ele diz assim: agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, que diremos depois disto? E aí, irmãos, o 12, o 13, 14 e 15 é lindo, mas o capítulo 10, verso 1 diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro, porque foram tocados, buscaram com sinceridade a direção do Senhor. Eles tinham um pecado, mas eles estavam olhando para a misericórdia de Deus o Pai. Irmãos, que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. Então, quando há realidade espiritual em nós e buscamos o Senhor, irmãos, Deus vai trazer outras pessoas perto de nós para estar conosco, para nos ajudar em oração. Isso é tão maravilhoso. E agora, como temos orado pelos nossos filhos que não conhecem o Senhor? Como temos orado por aqueles que a gente quer que eles sejam salvos? Se você ler, por exemplo, Lamentações, você vai descobrir que ali Jeremias chorava, mas com lágrimas, para que Deus restituísse a vida daqueles pequeninos. E fala: pais, orem pelos vossos filhos, mas com lágrimas, aos pés do Senhor, clamem, busquem, até chegar naquele ponto, quando Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E quando Deus começa a agir, quem impedirá, irmãos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar. Pai, como precisamos, ó Pai, de ter olhos molhados diante do Senhor. Como precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Como precisamos da Tua direção nesses dias onde o cristianismo está vivendo um fracasso total, real, onde há muitas movimentações, mas há tão pouco do Teu mover, Senhor. Há tantas pessoas sinceras, mas não regeneradas. Há tantas pessoas honestas, querendo a salvação das pessoas, mas nem mesmo elas foram alcançadas pela Tua maravilhosa graça. Nunca creram que foram co-crucificadas com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Oh, meu Pai, cadê os Teus homens? Levanta homens, ó Pai, para que se assentem à porta. Homens que orem, que busquem o Senhor. Homens, ó Pai, que verdadeiramente têm um encargo da Tua parte para pregar o Cristo crucificado sem medo. Eu sei, Pai, que essa mensagem não traz ibope, essa mensagem não enche comunidades, mas é a mensagem dos remanescentes, porque nós estamos já vivendo um caos e as pessoas estão buscando, Pai, aquilo que lhe agrada, a sua própria satisfação. Não temos nos importado com a satisfação do Teu coração. Então, Pai, nos quebranta, que a cruz opere profundamente em nós, para que sejamos um povo não de olhos enxutos, mas um povo que ore derramando lágrimas por amor a Ti e por amor daqueles que estão indo para o inferno.
Faça isso em nossas vidas, Pai. Frutifique a Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.